Fala galera, mais um vídeo aqui no canal para passar a visão do Vascão. E eu venho fazer esse vídeo aqui mais no sentido de alerta, reforçar um ponto, mas no sentido de alerta. E vai chegando a última rodada do Brasileirão e o assunto de clubes que eu acho que vai mais render no programa de esporte e especulação por aí vai ser o Vasco. Por que o Vasco? Porque o Vasco, além de começar a pipocar especulação de jogadores, que é normal nessa época do ano, vem fulano, sai ciclano, isso, aquilo, que é o que os programas de esporte e YouTube vai vender para vocês como notícia. Ainda tem as notícias sobre a SAF. Até o momento que se sabe, existe 4 grupos disputando, né? 4 investidores, o americano, que ninguém sabe detalhe, o árabe, que ninguém sabe detalhe, o italiano, que está tentando juntar um fundo financeiro e comprar o Vasco, e o grego, tal do Marinakis. A torcida já caiu como se diz, no agrado ali pro lado do grego, porque, ao meu ver, com esse sucesso recente do Botafogo e o histórico de sucesso nos seus clubes, o grego, todo mundo se assemelha a ele, a uma visão de ter um dono, um cabeça, o Marinakis, um cara mais rico, mais bem sucedido até no futebol do que o John Textor, então cria muita expectativa sobre o Vasco ter um dono centralizador. O italiano também não me agrada, porque as experiências dele em clubes, o clube dele está na segunda divisão, um que ele comprou há pouco tempo atrás, ele ajeitou um pouco o clube e vendeu, ou seja, vai que ele pega o Vasco, faz um investimento mínimo, paga a dívida e revende o Vasco para qualquer um. Então eu não vejo com bons olhos o italiano, ele tem muita cara de 777, tentar juntar um grupo financeiro, fazer um fundo, também não me agrada. Não tem quase nada de informação do grupo americano ou árabe, se é que existe, pode ser pura especulação, ou existe, mas não foi nada divulgado. Não existe proposta alguma. Eu sei que todo dia saem assuntos sobre o grego, sobre o italiano, mas estão na fase, torcedor ainda está na fase de troca de documentos para o Vasco mostrar toda a sua realidade financeira e o interesse e formular a proposta desses grupos da compra do Vasco. E outra coisa também, o Pedrinho juridicamente, que o Pedrinho está bem assessorado juridicamente, ele está tentando ajeitar todas as dívidas ativas do Vasco. Quando está saindo notícia de penhora do calabouço, não é que o calabouço, a sede do Vasco, foi tomada. O Pedrinho assinou um termo da sede do calabouço como penhora, mostrando a boa vontade dele em pagar as dívidas trabalhistas do Vasco, e só de dívidas trabalhistas o Vasco tem 24 milhões de dívida trabalhista, FGTS e afins. Ou seja, o Pedrinho está com seu corpo jurídico renegociando todos os credores do Vasco para já deixar tudo diluído e ele, com um pouco de dinheiro que o Vasco tem, já começar a acertar as dívidas mais acessíveis que dá para pagar e deixando todo o corpo jurídico, todas as dívidas do Vasco já separado, organizado e parcelada com acordos na justiça. Um próximo investidor que entrar em 2025, ele já vai entrar com um cenário de pagamento de dívida estabelecido e pronto. Então isso é muito bom para na hora que o Pedrinho for negociar a proposta final com o investidor. Ele já vai estar com tudo resumido, tudo mastigado e falar: investidor, meu contrato é isso, você entrar, você tem que assinar aqui que você vai pagar, cumprir todos esses acordos de dívida, você vai pagar cada ajuste que for feito e, por exemplo, as dívidas estão para pagar em 10 anos. Como você tem investidor, tem dinheiro, você me resume esse pagamento de dívida em 4 anos, em 5 anos.
Então é muito importante o que o Pedrinho está fazendo, por isso que eu tenho confiança nele na presidência, que eu não acredito que o Pedrinho vai fazer o mínimo de sacanagem. Para quem entende um pouco mais da política interna do Vasco, a oposição faz barulho para tentar corromper o torcedor, para fazer cobrança no poder atual, não seja no Pedrinho. Mas ele está se resguardando em tudo para fazer o Vasco juridicamente se restabelecer, para fazer uma venda melhor. O Vasco tendo organizado na sua plataforma de pagar dívidas, até é mais fácil de renegociar com o investidor e falar assim, por exemplo, chutando, o Vasco seria vendido por 700 milhões. O Vasco tendo todo o seu corpo jurídico já formado, com a dívida toda parcelada e ajeitada, e no período aí de 5, 10 anos, na hora de fazer a venda, o Pedrinho pode falar, olha, eu ajeitei a casa todinha, vocês vão pagar a dívida, que é o acordo que a gente é feito, investir no futebol, em estrutura de CT, mas como a casa está toda arrumada, o Vasco está na competição internacional, está na Série A, está todo já estabelecido e tem um elenco ali razoavelmente legal, então eu não quero 700 milhões, eu quero 1 milhão e 400. O Vasco ajeitando as dívidas juridicamente, começando a pagar as dívidas e se acertando, sobe o valor da compra da SAF. Então é isso muito importante de ajeitar. Então fazendo um resumo geral para você entender, torcedor, que tem muito youtuber e jornalista aí, entre aspas, e principalmente youtuber, que a gente sabe que tem muito youtuber que é ligado a partidos e políticos de oposição do Vasco. Então, todo dia, por mais que tenha alguma parte seja verdade, mas todo dia o cara fica ali criando polêmica para ganhar like, ganhar vídeo e tentar fortalecer o seu candidato de oposição. Enquanto na verdade, por exemplo, eu sou isento, eu não apoio nem fulano, nem ciclano, mas eu vejo o Pedrinho com um corpo jurídico muito forte, inclusive com um advogado que representa até o Messi em ação trabalhista, e com um corpo jurídico muito forte, tentando se reajustar para uma possível venda. Então não vejo que o Pedrinho está fazendo sacanagem, por isso até aqui ele tem meu apoio. E sobre a proposta da SAF, eu sei que nós ficamos ansiosos por um investimento, mas provavelmente o Vasco não vai ter esse comprador cedo. Está na fase de troca de documento, até que se ajeita tudo, o Vasco ajeita o seu corpo jurídico, faz o contrato todo moldado ali para reforma de CP, fazer um time super competitivo, atacar as dívidas. Então provavelmente o Vasco será vendido para o investidor meio do ano que vem para o final, não vai ser tão rápido. Então o Pedrinho vai ser responsável por manter a base do time, formular um time novo. Por isso que é importante que eu vou entrar nesse assunto aqui agora da parte esportiva. Falando esportivamente, pensando em 2025, é importante a gente vencer o jogo com o Cuiabá. O Vasco está de férias. Não. Tem algo na tabela muito importante pra gente. A gente não pega Libertadores pelo saldo que a gente tem. É quase incompatível. Teria que meter uma goleada de 14, 13 gols e tá fora da realidade. Perdão. Mas a gente disputa no momento a 9ª colocação com o Cruzeiro. Eu não acredito que o Cruzeiro está embaixo. O Diniz já foi avisado que não fica. O time está completamente desmotivado até para pegar essa vaga na Libertadores. O Juventude já está salvo do rebaixamento, joga livre e quer confirmar a vaga na Sul-Americana do ano que vem. Então joga em casa, é um time chato jogando em casa. Um empate do Juventude ou vitória, uma vitória do Vasco, pega a 9ª colocação. A 9ª colocação para o Vasco é importante, que faz o Vasco entrar na 3ª fase da Copa do Brasil do ano que vem. Então o Vasco pegando essa 9ª posição, entraria junto com os times da Libertadores na Copa do Brasil, já na 3ª fase, com aqueles jogos de ida e volta.
evita pegar aqueles jogos chatos do início do ano, na qual nos últimos anos, tirando esse ano, nos últimos anos a gente foi eliminado para Juazeirense, ABC, que é aqueles jogos perigosos, jogos únicos e mata-mata. E evita, no início do ano, como o calendário vai ser super apertado pelo início do Super Mundial, evita do Vasco ter mais jogos em cima ainda. Ou seja, o Vasco pegando nona colocação, ele inicia o ano só se dedicando ao Campeonato Carioca sem muitas viagens. E depois, acabar o Campeonato Carioca, o Vasco vai ter que se dividir entre Sul-Americana, fase de grupo, Brasileiro e depois começar a Copa do Brasil já numa fase mais adiantada. E ao meu ver, além do Carioca ser chance de título, por quê? Porque o Botafogo vai disputar o Intercontinental no final do ano. Então, provavelmente, se o Botafogo chegar à final do Intercontinental, o Botafogo entra de férias 19 de dezembro. Ou seja, um mês para frente ele voltaria de férias 19 de janeiro. Ou seja, o Botafogo praticamente, o elenco titular está fora do Carioca. O Carioca esse ano começa em 12 de janeiro. Então ali, final de fevereiro, o Carioca, a fase de classificação termina. Então para mim o Botafogo já está fora. Já corre por fora do Carioca. O Carioca fica entre Vasco, Flamengo e Fluminense. E se o Fluminense cair para a segunda divisão, que é bem possível, espero que aconteça, o Fluminense cair para a segunda divisão, vai ter que fazer uma reformulação com esse elenco envelhecido dele. Ou seja, o Fluminense completamente fragilizado. Aí que deixa claro que o Carioca vai ser entre Vasco e Flamengo essa disputa. A gente mantendo a base, com a volta de Paulinho, Jair, Adson, Estrela e mais uns reforços pontuais, o Vasco tem plena condição de fazer frente ao Campeonato Carioca. E para mim a competição, além do brasileiro, é claro, brasileiro faz um brasileiro tranquilo, pegar uma vaga na Libertadores do ano que vem, quem sabe, fazer um brasileiro de meio de tabela para cima. A competição que eu vejo com o Vasco com chance de título grande é a Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que tem um nível técnico baixo, e o Vasco tendo uma base já com elenco já formado, com reforços pontuais, até mesmo sem o investidor, o Vasco, para mim, entra forte para chegar na Sul-Americana e buscar o título. A Sul-Americana é uma competição de baixíssimo nível. A Copa do Brasil é muito mais difícil pelo nível do futebol brasileiro. Ou seja, a Sul-Americana é uma chance real, ao meu ver, de título internacional continental do Vasco ano que vem. É uma competição de baixo nível técnico, curta, fase de grupos, passando em primeiro, já vem oitavas, quartas, semifinal e final. O Cruzeiro com elenco pífio, jogando nada de bola, bateu na final. O azar do Cruzeiro foi pegar um time bom da Argentina, que é o Racing. Ano que vem está na Libertadores. Ou seja, os principais argentinos vão estar na Libertadores, a Sul-Americana vai ter argentino mediano. Raramente vai ter um argentino, um ou outro ali, mesmo assim é baixo nível. As equipes que vão incomodar ali no Brasil, na Sul-Americana, talvez vai ser as próprias equipes brasileiras, como o Grêmio, de repente Atlético Mineiro, o próprio Cruzeiro. Ou seja, a Sul-Americana, ao meu ver, é a chance do título grande no ano que vem. Então, resumindo tudo para encerrar o vídeo, é importantíssimo obter a vitória, secar o Cruzeiro e pegar essa nona colocação para iniciar a terceira fase da Copa do Brasil. Iniciar o ano só com o estadual, com o calendário sobrando para treinar, melhorar o time. E, como não acontece já há muitos anos que o sufoco era nós que passávamos. Domingo, ver os 3 pontos do Vascão contra o fraquíssimo Cuiabá, e a gente melhorou tecnicamente nessa nova formação, e pegar aquele café com bolo e curtir a briga dos desesperados e quem sabe vendo os nossos vizinhos rebaixados pagando uma de suas dívidas, que é a Série B. Um time que tinha que disputar 3 Série B e até hoje está devendo 3, só disputou uma das 4 que tinha que
Cara, deve 3. Tá na hora de começar a pagar, então vai Fluminense, vá para a Série B. Então é isso aí, galera. Deixa o like aí, comenta. Se puder compartilhar em algum grupo de Vasco, alguma coisa, compartilha para fazer esse canal ir para frente. É um projeto novo para tentar falar de Vasco aqui. Então deixa o like aí. Um forte abraço, um bom final de semana e a gente vai se falando.